A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje, 18 de abril, 19 horas e 30 minutos. Mais um vídeo que nós vamos lançar. E esse vídeo está com base no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Como venho falando, tem muitas pessoas que não querem falar sobre Apocalipse porque acham que é um livro muito difícil. Na verdade, o Apocalipse tem seus símbolos, o Apocalipse tem as suas figuras, tem as suas metáforas, e nós vamos apresentar aquele texto de Apocalipse capítulo 12 e o versículo 7 até o versículo 12, que são 6 versículos que diz assim: houve peleja no céu. Então você observa o detalhezinho, o verbo haver se apresenta no passado. Então é uma guerra que houve de fato e de direito, porque a frase começa com H. Então é do verbo haver, que já se está no passado esta guerra. Diz assim: Miguel e seus anjos pelejaram. Então você vê que o verbo está apontando para o passado, porque a guerra já houve, mas nós precisamos saber que guerra foi essa, que foi uma guerra que houve no céu. Houve peleja no céu, só que não está dizendo os céus no plural, e porque existe mais que um céu. O apóstolo Paulo disse assim: olha, conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas ele foi até o terceiro céu. Então você sabe que existe pelo menos 3 céus: o atmosférico, o interestelar e o sideral. Agora nós vamos saber aonde que foi essa guerra, que diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então você vê que foi uma batalha renhida, porque Miguel foi designado por Deus para enfrentar esta guerra com as suas milícias de anjos. Mas também o dragão, que em outras palavras é o diabo, que lá mais à frente nós vamos ver o seu nome lá no versículo 9. Aí foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Bom, então nós vamos ver que essa guerra foi contra o arcanjo Miguel, com as milícias de anjos, que Deus o designou, contra o diabo e as suas milícias de demônios. Nós estamos vendo que esta guerra foi no céu, e esse céu não foi o interestelar, também não foi o sideral. Nós vamos ver onde é que foi essa guerra, que diz assim: também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não pelejaram, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então preste bem atenção, não se achou mais no céu o lugar deles. Deles quem? Do diabo e seus demônios. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então você observa aqui os pequenos detalhes, porque às vezes você lê o Apocalipse, mas não observa as figuras, os símbolos, as metáforas, porque o Apocalipse tem as suas linguagens, e nós precisamos entender as linguagens apocalípticas. E aí está dizendo assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eu quero que você observe bem aqui a atenção desses pequenos detalhes que eu vou mostrar para você. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, o que neles habitais,
ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então você vê que esse ai é exatamente para a terra. Então acontece o seguinte, o capítulo 12 do livro do Apocalipse, capítulo 12, capítulo 13 e o capítulo 14, forma uma profecia conjunta. Mas acontece o seguinte, esta profecia conjunta do capítulo 12, 13 e 14, ela tem os seus tempos. Como, por exemplo, no capítulo 12, até o verso 18, está aqui 3 tempos da profecia. Observe o primeiro detalhe. O primeiro detalhe é do capítulo 12, verso 1, até o versículo 6, aquela mulher grávida. Olha só, vestida do sol, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Olha só, vestida do sol, coroa de 12 estrelas na cabeça, com a lua debaixo dos pés, grávida e gritando com as dores do parto. Na frente desta mulher grávida está um dragão. O dragão não quer nada com a mulher. O dragão quer a criança da mulher. A mulher não representava perigo para o dragão. Eu já falei o nome desse dragão que aparece no versículo 9 do capítulo 12. Então esse dragão, ele se personificou em alguém. É muito ruim para nós, servos de Deus, servas de Deus, emprestar o seu corpo a serviço do diabo. Alguém aqui prestou o corpo a serviço do diabo, e nós vamos ver quem foi. E aí, essa situação aqui, você vê que é uma metáfora. Você está vendo aqui uma mulher, que é uma simbologia, e também uma figura. É simples porque tem estrelas, tem sol, tem lua. Então você vê que é uma figura. É uma mulher, é uma figura, mas também tem a linguagem simbólica. Esta mulher é Israel, com toda certeza. Bom, mas na pessoa de Maria, representada na pessoa de Maria, e agora, quem está grávida é a Maria, não é a nação. Mas acontece que a gravidez da Maria era a esperança messiânica de Israel, que Israel esperava. Então, por que essa mulher está com coroa de 12 estrelas na cabeça? Por que ela está vestida do sol e com a lua debaixo dos pés? Então preste bem atenção, porque a Bíblia diz que os astros estão subordinados à vocação espiritual de Israel. Você vê que a igreja não mandou nunca parar o sol. Você vê que a igreja não atravessou mar a pé, não atravessou rio a pé, mas Israel passou. Você vê que Israel, inclusive, houve uma peleja e de quase um dia de 24 horas. Porque Israel estava em peleja, e aí o sol parou e a lua se deteve. Aí diz assim, ó, por quase um dia inteiro, foi 23 horas e 20 minutos. Então, esta mulher representa aqui a pessoa de Maria, a nação de Israel, porque quem está grávida é a Maria e não é a nação. A nação estava grávida de esperança. E agora essa esperança vem a se concretizar com a pessoa de Maria, que estava grávida para dar à luz ao Filho de Deus. Então, quando o dragão está na frente de Maria, ou na frente desta mulher Israel, você vê que Maria representava a nação, mas a nação não representava perigo para o dragão. Então você vê como estava o estado espiritual de Israel naqueles dias em que Maria deu à luz. Agora, quando a criança nasceu, esse dragão que estava na frente desta mulher para devorar o filho, era exatamente o Herodes, o grande, que mandou matar as crianças em Belém. Você se lembra disso? De 2 anos para baixo. E aí o Senhor deu 4 sonhos a José, dizendo assim, ó José, olha, vai para o Egito, porque o Herodes quer matar a criança, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Então 4 vezes o Senhor deu sonho a José, para que leva a Maria para lá, em local seguro, leva a criança para lá e traz a criança para cá. E agora pronto, agora aquele Herodes morreu, e aí veio Arquelau.
o Arquelau, aí quando no tempo do Arquelau, aí o Senhor disse assim: José, agora vem do Egito, traz a criança, se estabeleça em Israel, procura a cidade onde você quer morar, mas não esqueça, o nome do meu filho será chamado Nazareno. Então, olha só, ela deu à luz em Nazaré, e aí ele, quando voltou do Egito com a criança, se estabeleceu em Nazaré. Ele cresceu, chegou o tempo de se formou homem, cumpriu o seu papel profético, estou falando agora do Senhor, cumpriu o seu papel profético que ele tinha que fazer, e aí, quando da sua morte na cruz, que ele ressuscitou naquele terceiro dia, e aí ele criava um suspense para os discípulos. Ele aparecia, desaparecia, aparecia, desaparecia, e isso foi 10 vezes em 40 dias. Nesse percurso, depois da ressurreição do Senhor, ele aparecia e desaparecia, aparecia e desaparecia, em 10 ocasiões, num percurso de 40 dias. Então, preste atenção. Quando ele morreu, foi dia 10 de abril, às 3 horas da tarde. Isso está provado, tanto no livro de Êxodo, capítulo 12, como também nos evangelhos. Está provado que ele morreu dia 10 de abril, às 15 horas da tarde. Então, se ele ficou 40 dias criando esse suspense para os discípulos, porque aparecia e desaparecia, esta guerra foi lá para o dia 20 de maio. Só não posso dizer o ano que ele morreu, porque se eu souber o ano que ele morreu, eu vou saber o ano que ele nasceu. E aí entra o Provérbios 25:2, que diz assim, ó, a glória de Deus é encobrir as coisas. Pronto, o nascimento do Filho de Deus, a data foi encoberta porque entrou aquela história do Papai Noel na jogada. Então está dizendo assim, que quando completou 40 dias após a sua ressurreição, naquele período de 10 vezes, aquele suspense que ele criava, então aconteceu assim, agora ele resolveu não criar mais suspense. Ele chega em Betânia, leva os discípulos em ar livre, e aí começa a conversar com os discípulos. Bom, agora já está passando 40 dias da minha ressurreição, tá? E eu vou embora para o Pai, vou embora ocupar a minha cadeira, porque eu vim de lá e de lá vou tornar. Então, eu já cumpri o meu papel, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou rogar ao Pai, Ele vai mandar outro Consolador em meu lugar para ficar com vocês. E eu vou embora. Vocês não vão ficar órfãos, eu vou mandar o Consolador. Eu vou rogar ao Pai, Ele vai mandar o Consolador. E quando ele está falando isso com os discípulos, a Bíblia nos mostra no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos que ele começa a subir lentamente. É isso aqui que eu quero que vocês observem. Tá? Então, se ele morreu dia 10 de abril, aí se ele demorou 40 dias fazer este detalhe aqui, a sua subida, a sua ascensão, então foi dia 20 de maio. Esta guerra aqui foi dia 20 de maio do ano da morte do Senhor. Aonde é que foi essa guerra? Essa guerra foi o seguinte, meus amados. Foi exatamente aqui no primeiro céu, que quando Jesus está subindo, o diabo preparou os seus demônios, porque sabia que Jesus ia assunto ao céu, e ele fechou o céu de demônios para evitar que Jesus subisse. Foi bem isso aqui. Por que ele queria evitar que Jesus subisse? Você se lembra de uma certa ocasião que o Senhor disse assim para o diabo, ô Satanás, de onde é que você vem? Ele disse assim, olha, eu venho de rodear a terra, venho de passear por ela. Ele disse assim, observasse meu servo Jó? Você sei, sim, tá. Então, você sabe que Satanás tinha acesso a Deus. Por quê? Ele é um ser espiritual. Só isso, pensa nisso aqui. Ele é um ser espiritual. Então, na hora que Jesus está subindo, tá,
conversando com os discípulos, mas está subindo. E aí Satanás fecha o céu para evitar que Jesus suba e apegue a sua cadeira à direita de Deus, porque se Jesus subisse, como de fato subiu, pegasse a sua cadeira, como de fato pegou, e sentou pela direita de Deus, sabe o que aconteceu? Satanás perdeu o direito de me acusar. Você sabia disso? Então, você sabe que Satanás não acusa mais ninguém? Esse título ele perdeu com essa guerra aqui? Pois é, quando Jesus está subindo, que Satanás fecha os céus e fechou de demônio, e agora impedindo de Jesus subir, o Senhor só disse assim: ô Miguel, pega a minha espada, leva as legiões e vai lá, abre o céu e deixa o meu filho subir lentamente, que ele tinha de fazer, já fez. Agora você vai lá e guerreia essa peleja. E diz assim, ó, e houve peleja no céu. Pelejaram Miguel e os seus anjos contra o dragão e também os seus anjos. Foi isso aqui que houve. Não é difícil de entender isso aqui, basta nós observar os pequenos detalhes que a Bíblia está nos oferecendo, principalmente para nós ler o livro do Apocalipse, estudar as suas linguagens. Então, quando Jesus está subindo, Satanás fecha o céu, vem o arcanjo Miguel, que é o guardião da nação de Israel, o pelejador das guerras de Israel, chegou Miguel e desbaratou com seus anjos, desbaratou os demônios e Satanás. E a Bíblia diz assim, ó, e foram vencidos e atirados para a terra. Foi bem isso aqui. Aqui no primeiro céu, o atmosférico. Não foi no interestelar, muito menos no sideral. E quando isso aconteceu, Satanás foi derrubado para a terra, agora ele anda por aí, não mais para acusar, mas para tentar. Porque ele ganhou esse título. Porque o dia acusador, ele perdeu. Saiba você que ele não te acusa mais diante de Deus. O que te acusa é exatamente a tua consciência. Porque está escrito assim, ó, quando ele foi expulso, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Agora você pensa, como está exatamente os 5 continentes do planeta com a presença desse ser malévolo com as suas milícias de demônios. Então, foi isso que aconteceu, essa batalha foi aqui, e foi no dia 20 de maio do ano da morte do Senhor. Foi naquela ascensão, quando Jesus está subindo. Agora saiba com toda certeza, quem te acusa diante de Deus é os teus pecados, a tua consciência. Pense nisso aqui, porque Satanás não te acusa mais diante do Senhor. Sabe por quê? Porque ao lado do Senhor está Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso grande juiz, que peleja por nós, que intercede por nós, está sentado à direita de Deus. Agora, preste bem atenção. Se Jesus já venceu Satanás na cruz, venceu Satanás lá no inferno, tomou as chaves da morte do inferno, subiu vitoriosamente do túmulo, Satanás não tem mais esse poder, ele perdeu essas batalhas. Você acha que ele agora terá a petulância de chegar diante do trono de Deus, aonde está Jesus, sentado pela sua direita? Você acha que Satanás tem a petulância de ir lá acusar a mim e a você? Claro que não, meus amigos. Então, você observa que essa batalha foi aqui, essa batalha foi vencida. O Miguel venceu essa batalha com os seus anjos, precipitou Satanás e seus demônios para a terra. Agora ele anda aí pelo planeta, rodeando, tentando a quem possa ser uma vítima fácil. Então, para nós se escapar da tentação desse ser, o que nós devemos fazer? Estar cheio do Espírito Santo, porque contra demônio só o Espírito de Deus para vencer. Se a nossa vida não estiver cheia do Espírito Santo, esses demônios andam por aí. Eles nos espreitam, eles nos caçam, eles nos vigiam às 24 horas por dia. Eles não nos dão trégua e eles não brincam em serviço. Então você tome cuidado, porque olha, Satanás ele anda tentando.
Ele anda te espreitando. Se você der vazão, lembre-se você que a nossa vontade tem direito a veto. Você pode fazer, mas também pode não fazer. O querer é seu. O seu direito de ir e vir é sagrado. Satanás não pode te barrar. Você não é um robô, você não é uma massa de manobra. Essa batalha já foi vencida. Satanás não te acusa mais. Pode ter certeza. O que te acusa é a tua consciência. Se você está bem diante de Deus, pode ter certeza que a tua consciência também vai estar bem, não vai te acusar. Agora, se você peca, não se pede perdão, você peca, não pede perdão, peca, não pede perdão, vai chegar um dia que a tua consciência vai cauterizar, não vai funcionar mais, não vai te acusar, você vai pecar deliberadamente. E pecados não confessados, pode ter certeza, pecados gerados gera morte. Uma vez não confessado, meu irmão, existe um trono branco que um dia você vai chegar lá. Então, cuidado com a sua vida, porque esse Satanás, ele não brinca em serviço, tá bom? Era isso que eu queria deixar para você. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, tá? E daqui para frente nós vamos soltar outros vídeos aí. O próximo vídeo, não perca isso aqui. O próximo vídeo será o número da besta. E essa besta já está andando por aí. Nós vamos fazer o próximo vídeo, é a besta, o seu projeto e o seu número. Deus abençoe. Grande abraço para vocês. Se inscreva no nosso canal.